A partir deste momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Eliana Gomes, com o tema Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. É do grupo Irmão Fritz. Primeiro momento, agradecer a oportunidade que essa emissora nos concede de levar a palavra de Jesus a todos que queiram ouvi-la. Que Jesus nos abençoe e que esse estudo nos seja esclarecedor. Que possamos, após ouvir, sair daqui um pouco mais conscientes da necessidade de trabalharmos a nossa evolução para que possamos alcançar mundos mais felizes. Trabalharemos hoje o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai. E aí, durante a última ceia, Jesus falou aos seus discípulos: não se turbe o vosso coração, quer dizer, não fique aflito, não fique inquieto. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Quem nos trouxe essa passagem foi João, está lá em 14, 1, 2. Então, essas palavras de Jesus foram ditas antes da sua crucificação e fazem parte das últimas instruções que ele deixou a seus discípulos, com a finalidade, claro, de despedir-se deles, aqueles que compartilharam, a sua existência durante os últimos 3 anos do seu messianato, e também para confirmar, mais uma vez, seu amor e sua compaixão por toda a humanidade, pois ele deixou muito claro que um dia a nossa evolução nos levaria até ele. Isso porque essas palavras de Jesus demonstram um sentimento assim inequívoco, de esperança, e se manifesta na forma de um apelo, de um pedido mesmo, quando ele fala, crede em Deus, crede também em mim, para que nós, os seus seguidores, mantivéssemos a fé de que um dia, chegando à evolução maior, nós o encontraríamos, porque conseguiríamos alcançar os mundos mais perfeitos e mais felizes, onde ele estaria nos esperando. E essas ideias são nossas velhas conhecidas, exatamente por representar um dos princípios da nossa doutrina, que é a nossa evolução, que é o nosso progresso espiritual. E esse ensinamento, nesse estudo de hoje, vai abranger 3 tópicos. O primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre a pluralidade dos mundos habitados no universo, desta imensidão de mundos criados por Deus e de seus habitantes. A Terra é simplesmente uma pequena fração desse universo, e nós, os seus habitantes, também uma pequenina fração da humanidade. A segunda, falaremos sobre os diversos mundos físicos, as diferentes desses mundos, e as esferas vibracionais no mundo espiritual, para onde nós iremos após o nosso desencarne. E aqui, todos nós já sabemos que estaremos física e espiritualmente no local onde necessitamos e para onde nós nos propusemos ir, de acordo com o nosso caminhar aqui neste mundo de provas e expiações. Porque aqui, neste mundo, quem dita onde estaremos, em que esfera vibracional nós vamos chegar, é o nosso livre-arbítrio. Porque uma vez que se o homem tem liberdade de pensar, ele tem também liberdade de agir. Então, ele tem o livre-arbítrio que vai fazer com que ele escolha onde ele quer estar. Isso está lá no Livro dos Espíritos, na questão 843. E o terceiro tópico, nós vamos falar sobre o mundo de regeneração, esse mundo que todos nós aspiramos chegar, cujo todo o nosso esforço deva ser nesse sentido. Lembrando, gente, que este mundo de provas e expiações, estamos ainda de passagem, mas o que nos espera é um mundo de regeneração que nos trará muitas alegrias, que nos trará muitas coisas que nem imaginamos possamos viver. Porque no estágio evolutivo, ainda que nos encontramos, nós precisamos ainda deste mundo para o nosso crescimento. E aí a gente sabe que algumas pessoas vieram a esse plano, gente, tipo Chico Xavier,
E eles não precisavam passar pelo mundo de provas e expiações, mas quiseram estar aqui em missão para nos ensinar, nos mostrar o caminho do bem, o caminho para que possamos aspirar os mundos melhores. Então, quando nós falamos de morada, né, nós poderíamos nos remeter à nossa morada física. Então, quando Jesus fala conosco de morada, nós vamos lembrar de quê? Da nossa casa, do nosso lar. E aí, enquanto espíritos encarnados, onde que nós moramos, geograficamente falando? Então, nós moramos em Ponte Nova. Se a gente estivesse fora do nosso estado, nós diríamos que nosso estado era Minas Gerais. Se estivermos longe de casa, em um outro país, diríamos que a nossa morada é o Brasil, que é o 5º maior país em área territorial do mundo, não é? E se morássemos fora da Terra, nós diríamos que moramos na Terra, não é? Essa grande Terra, que é um dos 8 planetas do Sistema Solar, na galáxia conhecida como Via Láctea. E a Terra, ele é o 5º maior planeta do Sistema Solar e é o 3º mais próximo do Sol. E o mais incrível é que quando a gente pensa em toda essa galáxia, é que existe vida em todo esse universo. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que a casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e abrigam os espíritos encarnados e desencarnados. Está lá em Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3º, item 2. Quer dizer, as várias moradas são as infinitas possibilidades evolutivas em que se encontram todos os seres criados. Assim, há mundos onde a perfeição é um estado natural, mas há outros ainda dando os primeiros passos na sua escala evolutiva. E aí, por muito tempo, né, permaneceu entre nós a ideia de que a Terra era o único mundo agitado. Mas desmistificando tudo isso, Kardec, já quando escreve o Livro dos Espíritos, no capítulo 19, ele já pergunta aos espíritos sobre Deus, sobre a criação do universo, e ele coloca para eles esse problema da pluralidade dos mundos habitados. E aí ele pergunta: são habitados todos os globos que se movem no espaço? E a resposta é simplesmente sim. O homem está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. E aí eles ainda falam que há homens que ainda acreditam, né, que são os únicos seres nesse mundo dos habitados. E isso só se dá por causa da vaidade, do orgulho, né? Esses homens ainda acreditam que Deus criou o universo somente para eles. E no livro Céu e Inferno também vem confirmando para a gente que por toda parte há vida em movimento. Não há um recanto do infinito que não esteja povoado, nenhuma região que não esteja incessantemente percorrida por legiões de seres radiosos. E Kardec ainda nos diz mais, gente. Acreditar que só haja vida no planeta em que nós habitamos seria duvidar da sabedoria de Deus, que não fez coisa alguma inútil. E aí a gente se pergunta, né? Qual o nosso tamanho diante disso tudo? Aí nós podemos perceber, gente, o quão pequenininho nós somos ainda. Porque Deus criou-nos por uma finalidade muito maior. Criou-nos para estar constantemente ligados a Ele e a nossos irmãos. Então, a nossa missão maior aqui neste plano é trabalharmos o nosso crescimento espiritual através do entendimento da grandeza da sua criação. E aí, Deus nos deu uma coisa preciosa para que nós pudéssemos trabalhar essa fraternidade, que seriam as religiões. Sabe por quê? Religião? Porque a religião nos educa moralmente e é ela que nos conecta com as coisas do Pai, principalmente através de nossa melhoria espiritual e o desenvolvimento da nossa fé. Assim, o motivo da religião em nossas vidas é conduzir atitudes, sentimentos, amparo nas horas de crise, ensinando-nos a observar e raciocinar, nos dando entendimento e resignação diante da dor e demonstrar a necessidade de nossa renovação. Mas estamos ainda no estágio, gente, né, que nós ainda nos separamos exatamente por causa das religiões, né? Se a pessoa não professa a mesma fé que eu, não serve para ser meu parceiro, né? E a religião, ela é tão maravilhosa que, independente do credo,
é importante é que ela nos ensina a ser melhor do que os outros, mas ela nos ensina a sermos melhores para os outros. E aí, em nossa pequeneza ainda, diante da grandeza da criação do universo, se nós pararmos para pensar, quantos irmãos nós temos no nosso planeta, entre a galáxia. Aí a gente fica percebendo quão pequenininho ficam os nossos comportamentos quando a gente lembra da imensidão deste mundo habitado, todos os mundos criados pelo mesmo Pai, pelo mesmo poder, com a mesma destinação. E aí a gente pode perceber, gente, que o convite que Jesus nos faz a todo momento é para que cresçamos, amadureçamos e percebamos que Deus fala conosco através de suas obras e a maior obra de Deus somos nós mesmos. Por isso a fraternidade deva ser universal. Por isso nós precisamos pensar na nossa imortalidade da alma e nos reaproximarmos. E nós, principalmente espíritas, com conhecimento da reencarnação, nós já sabemos e cremos que fazemos parte de tudo isso. Nós somos viajantes do tempo, nós somos moradores do universo. E aí nós ainda nos sabotamos. Por quê? Porque não conseguimos entender a grandeza dessa criação. Porque ainda estamos presos a valores materiais, né? Daquilo que é palpável, esquecendo-nos, né? Que Deus colocou para a gente a maior riqueza, que é a riqueza espiritual. Por isso que nós precisamos urgentemente trabalharmos a nossa espiritualização. E como trabalhar? Trabalhar a fraternidade, que é ver a todos como irmãos, independente de quaisquer diferenças. Um entendimento maior de que se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, somos todos filhos do mesmo Pai. Trabalhar neste plano, o amor sem condições, aquele que transcende as coisas da terra, aquele que o pai teve com o filho pródigo, né? Que a par de todas as dores que ele havia lhe causado, ele o perdoou incondicionalmente. Lembrando então, gente, que quando no mundo nós alcançarmos um grau de adiantamento que este mundo comporta, quando houver o nosso reencarne, nós provavelmente iremos para um outro mundo. E como estamos no mundo ainda de provas e expiações, o que nós aspiramos de fato é um mundo de regeneração. Neste capítulo do Evangelho, Kardec, inspirado nos ensinamentos dos Espíritos, nos esclarece sobre as diferentes categorias de mundos habitados. E isso dá sentido à grande diversidade de mundos criados por Deus. Nós temos os mundos inferiores, onde nós já passamos, onde quase toda a existência é simplesmente material. A vida moral quase não existe. Estamos hoje nos mundos intermediários, nos mundos de provas e expiações, onde ainda predomina o mal e ainda vemos o homem de braços dados com tanta miséria, tantos vícios e tanta imperfeição moral. Mas o que nós aspiramos são os mundos ainda intermediários, mas é aquele mundo de regeneração. Neste mundo, o bem superará o mal. Nestes mundos, a felicidade dos espíritos irá extrapolar em tudo o que compreendemos em nosso planeta. Depois desse mundo intermediário, só teremos os mundos felizes, que ainda não nos é possível imaginar como seriam esses mundos. E aí, o convite de hoje, gente, é que sejamos bem-vindos aos mundos de regeneração. Bezerra de Menezes, através do Divaldo Franco, no encerramento do 3º Congresso Espírita Brasileiro em Brasília, ele nos diz que sejamos nós aqueles espíritos espíritas que demonstremos a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas, que outros reclamem, que outros se queixem, que outros disputem, que nós outros guardemos nos refolhos da alma o compromisso de amar e amar sempre, trazendo Jesus de volta com toda a grandeza daqueles dias que vão longe e que estão muito perto. E para que nós possamos chegar lá, a gente tem que trabalhar a nossa regeneração. A regeneração da humanidade, portanto, exige a renovação integral de cada um de nós. Basta que nós modifiquemos as nossas disposições morais. Basta que façamos a nossa parte, que já nos foi ensinada.
Basta que matemos o homem velho que ainda existe em nós. Basta que nos esforcemos para domar em nossas más inclinações. Aí sim, poderemos alcançar o mundo de regeneração que certamente todos nós queremos alcançar. E aí, como será de fato esse mundo de regeneração que a gente tanto fala? Este mundo, gente, continuará sendo de provas. O que nós não teremos mais são as expiações. Porque no mundo de regeneração, nós teremos ainda problemas, mas estaremos dispostos a melhorar sempre. Nós vamos entender que todos os nossos problemas são oportunidades. Então, no mundo de regeneração, falhas existirão, mas nós estaremos sempre motivados a melhorar. Nós não teremos os grandes problemas de desonestidade que temos hoje. Não serão mais erguidos muros, porque eles não serão mais necessários. Nós teremos menos leis e mais cumprimentos das que temos. Nós acreditaremos seriamente na imortalidade da alma, teremos consciência da nossa existência tão passageira nesse plano. Não existirá mais, gente, povos com fome. As doenças serão erradicadas. O meio ambiente será respeitado em toda a sua plenitude. Nós viveremos saudáveis e sustentáveis. Nós teremos mais poderes mentais. Nós trabalharemos de uma forma muito tranquila o desapego, que será inerente a todo ser humano. Nós trabalharemos as relações familiares que não terão mais conflitos, pois serão baseadas somente no amor. A nossa consciência será muito mais expandida, porque nós compreenderemos muito melhor nosso papel na criação. Aí vamos finalmente compreender o que Jesus quis nos dizer como amar a Deus e a nossos irmãos, lembrando da fraternidade e da religião que nos une e faz seres melhores. Então, nossos dois grandes defeitos, o orgulho e o egoísmo, irão nos acompanhar ainda por muito tempo, mas nós não seremos dominados por eles. E teremos a perfeita noção de que a reencarnação é uma oportunidade de superarmos gradativamente essas duas características, por se tratarem ainda, gente, de desafios evolutivos para a gente. Veremos e viveremos tudo isso nesse mundo de regeneração. E aí a gente se pergunta, viver nesse mundo onde não existirá fome, onde não existirá irmão matando irmão, onde muros não serão mais erguidos, não é extremamente tentador? Não é isso que nós aspiramos? E isto tudo não faz com que estejamos muito mais convictos de que necessitamos crescer espiritualmente? Que a nossa luta aqui neste mundo de provas e expiações é exatamente tornar-nos cada dia melhores, seres maiores, seres mais íntegros, seres que realmente preocupa com o outro, preocupa com a lei maior que Deus nos deixou. E aí, quando nós temos a certeza, de que nós necessitamos crescer espiritualmente, nós fazemos uma pergunta. Nós precisamos, a partir de quando, promover em nós a mudança que nós queremos ver no mundo? Porque se nós queremos ver a terra regenerada, nós temos que começar a fazer a nossa mudança agora. Nós temos que começar a trabalhar diferente agora. Nós temos que começar a empunhar as leis de Deus a nosso favor e a favor dos outros agora. Porque Jesus, como nos dissemos lá no início do estudo, ele foi para nos preparar o lugar. Então, a possibilidade de encontrarmos é o nosso trabalho edificante, é o nosso trabalho nas leis de Deus para que sejamos cada dia criaturas melhores e que possamos encontrá-lo, quem sabe, já no mundo de regeneração. Fique com Deus. Muito obrigada. Termina aqui a palestra do Grupo Irmão Fritz. Boa noite.